Noite, professoras, professores, alunos, e demais participantes. Tem vários convidados aí, depois a gente vai se apresentar e vou saber todo mundo que está participando. Eu sou professora Josi, do Departamento de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa e do Grupo de Pesquisa Interarte. E essa live é uma das que faz parte do Grupo Interarte, parecidinho o nome, né? Mas é uma proposta de trabalhar com a extensão no nosso grupo de pesquisa. Então, o nosso convidado de hoje, que vai ser o penúltimo do ano, segunda-feira nós vamos ter mais uma live, no finalzinho eu falo um pouquinho. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Luiz Paulo de Carvalho Piassi, da USP, e ele tem o título da palestra Divulgação Científica, Extensão ou Comunicação. E para fazer a mediação, nós contamos com o professor Marcos César Deane Neves, da Universidade Estadual de Maringá. Então, boa noite, professores. Obrigado por aceitarem participar. E eu passo a palavra agora para o professor Marcos. Boa noite, internautas. Prazer estar aqui de novo, apresentando uma nova live e com um convidado ilustre, que é o professor Dr. Luiz Paulo de Carvalho Piassi, que tem uma produção extremamente interessante, extremamente necessária para a compreensão da ciência e para a divulgação científica. Infelizmente, ainda engatinha no país, mas acho que ele pode dizer melhor, bem melhor do que eu sobre isso. Então, eu vou apresentar o professor Piassi, é professor titular da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, bacharel e licenciado pela Física da USP, mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo e doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP. Livre docente em Artes, Cultura e Lazer pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, orientador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais da Escola de Artes da USP e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP. Realiza pesquisa em estudos culturais da comunicação e educação em ciências, com foco na ficção científica e fantasia, culturas juvenis e infantis, e é líder do grupo de pesquisa Interfaces e Núcleos Temáticos de Estudos e Recursos da Fantasia nas Artes, Ciência, Educação e Sociedade, e também do projeto Banca da Ciência. Então, hoje ele nos brindará com a palestra intitulada Divulgação Científica, Extensão ou Comunicação, e tem a palavra aí nosso querido convidado da noite de hoje. Obrigado, professor. Eu que agradeço muito o convite. É um prazer para mim estar aqui dialogando com vocês e falando sobre esse assunto. Esse ano, um ano muito atípico, que trouxe muitos desafios para a gente. E como nem tudo é ruim, algumas coisas floresceram nesse período, e uma delas foi a gente entrar em contato por meio virtual de vários grupos, várias pessoas. Sempre é muito complicado a gente ir até os locais, e aí a gente adotou, todo mundo adotou essa sistemática online, e aí a gente conseguiu facilitar várias coisas que pareciam distantes antes. Então, esse ano eu tive a oportunidade de falar várias vezes sobre vários desses temas, e eu achava que já tinha acabado. E aí o professor Marcos me convidou, eu agradeço muito o convite, porque eu gosto muito de fazer esse trabalho, e aí eu queria fazer uma síntese, queria ter a oportunidade de fazer uma síntese das coisas que eu falei nos vários exemplos, nos vários eventos. Depois, quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, o professor Marcos tem meu contato, a professora Josi também, e para a gente manter diálogos. Bom, como o professor falou, eu sou professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que é conhecida como USP Leste. É um campus da USP, é um campus na capital de São Paulo, mas ele fica na periferia, na zona leste de São Paulo. Ele foi implantado faz 15 anos, e
e com a intenção de criar um polo da USP que pudesse ter uma inserção comunitária mais intensificada e com carreiras mais voltadas para o mercado de trabalho. Então, essa foi a concepção. E entre as concepções desse projeto, existia a da interdisciplinaridade, é uma unidade que não tem departamentos, ela é uma unidade grande, com muitos alunos, entram 1.000 por ano, e com muitos professores, são centenas de professores, mas ela não tem nenhum departamento. E são cursos das várias áreas de conhecimento. Então, é uma coisa um pouco incomum, né, em termos de Brasil, você ter uma unidade universitária grande, diversificada em áreas de conhecimento e sem departamentos. Então, é um espaço muito propício para interação interdisciplinar, né? Ela quase que fica uma coisa assim obrigatória, queira você ou não, você tem que lidar com estudantes e com colegas de diversos cursos. E para mim, que comecei a trajetória na física, né, fazendo bacharelado em física, depois fui para o ensino de física, e aí no doutorado eu me aventurei para ficção científica, é um espaço maravilhoso, né? Eu sempre gostei muito eu trabalhei no GREF, era um projeto de ensino de física, que existia na USP há uns anos atrás, que era voltado para a física das coisas, física do cotidiano, e era muito inspirado em Paulo Freire, e eu sempre gostei muito de Paulo Freire e de questões sociais, né? E aí, ainda também nessa experiência, na época da USP, eu trabalhei com o professor Norberto, professor Tex, que a gente chama de Tex, num projeto que se chama Ludoteca, Experimentoteca Ludoteca, que fazia experimentos de baixo custo e com caráter lúdico, para produzir materiais de baixo custo, de caráter lúdico. E aí, a síntese de tudo isso, de todas essas perspectivas, ficção científica, experimento simples, cotidiano, questões sociais, etc., tal, que gerou esse projeto que se chama Banca da Ciência, que a gente tem atuado e que tem alguns polos já no país, né? Alguns colegas que estão aqui presentes coordenam polos, tem um colega de Caruaru, João Eduardo, e tem um colega de Boituva, pelo menos os dois que eu vi aqui, mas tem em outros lugares também, e eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho. A Suzy, de São Miguel Paulista, professora Suzy, do Instituto Federal, e acho que é isso. Bom, então, esse ano eu comecei falando a convite sobre Isaac Asimov, né? Porque esse ano fez o centenário do nascimento do Isaac Asimov, né? Foi comemorado esse ano. E aí eu fui convidado a escrever um texto que vai ser publicado em breve, sobre o futuro, sobre Isaac Asimov e sobre essas questões. E Isaac Asimov é muito interessante porque ele é uma confluência de duas grandes coisas, duas grandes atividades, que são a divulgação científica e a ficção científica, tá? O Isaac Asimov é uma pessoa que acreditava na ciência profundamente, no poder civilizatório da ciência, e no poder da ciência como progresso humano, né? Não apenas progresso material, mas progresso humano, né? Então, ele era um imigrante, né? Junto com a sua família de origem russa, eles imigraram para os Estados Unidos, e foi nesse contexto que ele cresceu. Então, isso aconteceu, ele nasceu há 100 anos atrás, portanto, em 1920, e aí ele foi para os Estados Unidos com 3 anos, então ele passou essa infância lá. E aí,
quando eu fui falar disso, foi as primeiras coisas que eu falei esse ano, eu me lembrei que há 2 anos teve a comemoração, e aí eu tive a oportunidade também de falar, do centenário, do bicentenário, 200 anos, deste livro aqui, Frankenstein, de Mary Shelley, essa moça aqui. E aí, eu começo falando dela. É muito bonita essa edição. Não estou ganhando nada para fazer propaganda, não, mas é que eu gostei dessa edição. E eu trabalho dessa maneira aqui na internet. Eu só vou mostrar um monte de livro para vocês e eu vou comentando os livros. É assim que eu desenvolvo a conversa. A Mary Shelley, ela escreveu esse livro aqui, ela publicou com 21 anos, né? Ela já era mãe nessa época, mas é muito jovem, né? É uma moça muito jovem. E essa história, veja, eu queria que vocês parassem. Alguém aqui nunca ouviu falar dessa história? Essa história todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Então, é uma moça de 21 anos, que há 200 anos atrás escreveu um livro, uma história, inspirada em ciência, e é uma história que todo mundo conhece. No mundo inteiro. Traduzido em tudo que é língua que você puder imaginar. E muito provavelmente, se você for numa biblioteca aí perto de onde você está, você vai encontrar um exemplar de alguma edição dessa obra lá. Então, a força disso é muito grande. É isso que eu estou dizendo. É muito intenso a gente imaginar que uma obra consegue repercutir durante tanto tempo. E do que essa obra fala? E aí é que está o X, que é o foco da nossa conversa de hoje, tá? Que é inspirado num... Já vou mostrar. Do que essa obra fala? Ela fala de ciência, sim. Tem um cientista, né? Esse médico, Dr. Victor Frankenstein, ele imaginou que seria possível, a partir de cadáveres, né? Juntar esses cadáveres e conseguir fazer uma criatura viva novamente. E não está explícito aqui, mas as passagens e os implícitos nos mostram que esse Dr. Victor Frankenstein estava inspirado no galvanismo, que é a eletricidade, que foi descoberto naquela época, um pouco antes, né? Um debate lá entre Alessandro Volta e Luigi Galvani, os italianos, sobre a chamada eletricidade animal, que a eletricidade tinha um papel importante nos organismos animais. E que quando você aciona um músculo, na verdade, esse acionamento ele tem uma natureza elétrica, né? E aí isso foi mostrado, e isso era uma curiosidade científica interessante, né, na época, e ela participava de um círculo de pessoas muito cultas, né? O marido dela era o Percy Shelley, um poeta britânico muito importante, e viu um círculo de escritores. E esses intelectuais estavam discutindo as coisas que são interessantes, as coisas que estão rolando no momento. Veja, uma descoberta científica, há 200 anos atrás, ela estava circulando no meio intelectual, a ponto de o pessoal resolver escrever alguma coisa a respeito disso. Eles se reuniram numa noite na casa, Lord Byron, se eu não me engano, em Genebra, na Suíça, o Percy Shelley, a Mary Shelley e outros escritores, e eles criaram uma espécie de um concurso de criar histórias baseadas nessa descoberta científica. Ou seja, era uma conversa de bar dos intelectuais literárias. E por quê? Né? Essa é uma pergunta, né? Por que a ciência fazia parte disso? Veja, a gente está num contexto
muito diferente do atual. A ciência perpassa a nossa vida completamente hoje. Então, o debate de ciência é o tempo todo. E tem a anticiência, né? A gente está vivendo uma coisa dramática nesse momento, né? E que coloca em evidência a questão da ciência. Mas há 200 anos era muito diferente. Pouquíssimas pessoas poderiam ter um contato, uma preocupação ou interesse pela ciência, até porque as transformações que ela provocava na vida eram lentas e demoravam muito para as pessoas perceberem que aquilo era uma coisa frenética que ia mudar completamente o modo de vida. Enfim. Por isso, muitas vezes, essa obra é considerada a primeira obra de ficção científica. Tá? Porque ficção científica não é só a forma do que é feito, mas o contexto, né? E o porquê que aquilo é feito. E eu considero esta a primeira obra de ficção científica dessa moça, de 21 anos. Por conta do contexto, por conta da circulação da ciência e da importância dela naquele contexto cultural, e porque ela conseguiu unir outras coisas que são importantes. Porque essa obra não fala de ciência, essa obra fala de seres humanos. O que é ser humano? Porque essa criatura, a qual não foi dado um nome, Frankenstein é o nome do médico, essa criatura não foi reconhecida como um ser humano. Ela não foi reconhecida como um sujeito de direito. Ela foi rejeitada pelo próprio Criador e pelos demais que se defrontaram com ela. Porque ela era o quê? Diferente. Ela era considerada o quê? Uma criatura bizarra, um monstro. Né? E aí, a história é sobre o drama dessa criatura. Ou, se você quiser, o drama dessa pessoa, ou dessa não pessoa. Então, isso já coloca para a gente, de imediato, uma coisa interessantíssima, que é a questão filosófica do que é o que é ser humano, o que é ser reconhecido como humano, e as possíveis transformações que a ciência pode levar a ponto de a gente chegar em limites que a gente não tinha pensado antes, ou seja, possibilitar coisas que antes eram impensáveis. Isso está na base de amplas discussões éticas e morais, e que tem a ver com a ciência, mas que elas não são respondidas apenas pela ciência. Né? A ciência dá elementos para a gente conversar, mas a gente tem que fazer vários debates. A questão, e aí tem mil coisas, você pode pensar em inteligência artificial hoje em dia, né? Será que um dia a inteligência artificial vai ser sujeito de direito também? A gente vai ter que dar direitos para os computadores e para os robôs, né? Isaac Asimov trabalhava muito nessa linha. Então, tem uma similaridade muito grande. Mas a gente pode ir por outro caminho. Por exemplo, hoje em dia está muito em pauta o debate dos direitos animais, né? E ele é muito calcado no conhecimento cada vez mais aprofundado que a gente tem da natureza dos animais. Como que eles sentem, como que eles se comportam e como que eles enxergam o mundo. E nesse processo da ciência, que a gente chama de... A gente pode usar uma expressão que se costuma usar, que a gente tem, que é de Copérnico, né? Ele fez a revolução, né? Que a gente tirou a Terra do centro do universo e, portanto, tirou o ser humano do centro da criação, junto com a Terra, e aí, aos poucos, a gente vai se descentrando. Estava conversando agora com o Marcos, né? Que fala tá falando do Piaget, né? E o Piaget, ele fala muito desse processo, né? Da evolução da mente humana, que é um processo de descentração. E ele também reconhece que parece que a coletividade também se movimenta numa direção semelhante. E aí parece que a nossa coletividade humana caminha um pouco nessa direção da descentração. E aí você reconhecer o outro como um sujeito de direito, como um sujeito de valor, como um igual. E agora, o que é esse outro? Né? E em vários momentos da história,
esse outro foi mudando. E quem era sujeito de direito e quem não era, também vai se alterando. Conforme a gente vai ganhando conhecimento e aprofundamento nesse processo de descentramento, mais a gente vai conseguir, então, dialogar com aquele que é diferente de nós. Muito bem. Então, a palavra-chave é diálogo. E vocês já viram um filme? Eu vou falar de filme, eu vou falar de um monte de coisa aqui, tá? História de ficção científica. Vocês já viram um filme infantil que se chama Como Treinar o Seu Dragão? Conhecem? Esse livro é baseado numa série de romances de infanto-juvenis. A autora se chama Cressida Cowell. Eu acho que eu tenho ele aqui, mas está escondido em algum lugar. Não vou... Achei. É uma série de livros, ó. Esse daqui é um deles, Como Falar Dragonês. Cressida Cowell. Tá? Então, o filme é baseado nessa história. Muito bem. Os dragões são inimigos dos humanos. Mas um menino viking, porque eles são vikings, né, na história, e ele não é um viking convencional, ele não é um viking valentão, fortão, com todo o padrão de viking, né? O padrão que a gente pode chamar de viking normativo. Ele não segue a viking normatividade. Então, esse menino, por outro lado, é muito inteligente. E ele é muito curioso. Então, ele age como um cientista. Tá? Ele age como um cientista e começa a investigar. Ele conhece um dragão, né, que é o Soluço, não é isso? Na história, acho que é Soluço. É Soluço. E aí, se não for, alguém me corrija, por favor. E aí ele começa a entender como que é esse dragão. E aí ele começa a ver que o dragão também é um sujeito de direito. Ele também tem sentimentos, ele também tem interesses, ele também tem questões. Banguela, soluço é outra coisa. Isso mesmo, banguela. Eu sabia que eu estava errando. Eu só não lembrava qual era a palavra. Banguela. Ele parece um gatinho, né? Gatinho preto. O Soluço é outro tipo, outro personagem. Ah, o menino é o Soluço. Ah, tá. Tá certo. É isso mesmo. Soluço é o menino. Então, ele vai travando conhecimento e ele vai reconhecendo o dragão como um outro, né? Ele vai reconhecendo o status do dragão e aí ele consegue, apesar dele ser mal visto na comunidade dele, por causa do comportamento dele não ser viking normativo, ele passa a ser ouvido e reconhecido, né? Ele passa por esse processo de reconhecimento e ele consegue fazer com que os dragões sejam reconhecidos. E aí depois tudo parece harmônico. Só que tem um porém, um pequeno porém, nessa história, que é o seguinte, que eu vou contar aqui para vocês. Espero não decepcioná-los. Olha só, os dragões, eles acabam, no fim da história, e aí quem não assistiu, lamento, porque eu dou spoiler mesmo, né? Os dragões acabam subordinados, eles passam a servir os humanos. Né? Eles passam a servir alegremente os humanos. Eles não ficam chateados nem nada disso, eles apenas servem os humanos. Tá? Ah, não, eu não vou falar que dragão não existe, porque é um absurdo uma coisa dessa. Né? Agora, olha só, o dragão passa a servir o ser humano. Ou seja, é um processo do quê? De dominação.
Ah, mas os dragões gostam, claro. Tudo bem, não vi nenhum dragão reclamando. E é interessante, né, porque o Isaac Asimov tem uma história de um robô, e essas histórias de robô são bem comuns, né? O Isaac Asimov usa as tramas para a gente poder pensar nessa coisa do outro, nessa coisa da tecnologia e nessa coisa de como que a gente enxerga as pessoas. O dragão, o robô começou a sonhar, tá? O Elvex. Então tem uma história, o livro se chama Sonhos de Robô, que é o título desse conto. Esse livro, que eu acabei não achando ele aqui para mostrar para vocês, vale muito a pena ler esse livro do Isaac Asimov. É um livro de contos, são contos sensacionais. São, assim, eu considero os melhores contos que estão nesse livro. Tá? Tem contos, assim, incríveis. Então, mas o robô começou a sonhar, né? Por quê? Porque a engenheira que fez, a Linda Rash, ela introduziu no cérebro positrônico do robô um componente fractal. O que isso quer dizer? Pessoal, eu não vou nem entrar nesses detalhes, tá? É tudo de imaginação, é tudo de fantasia, mas tudo tem base em alguma ideia científica, tá bom? Que o Isaac Asimov criou, e o robô começou a sonhar. E aí, a engenheira teve que chamar a chefe dela, a Susan Calvin, que é a chefona geral da US Robôs, que sim, a diretora técnica, vamos dizer assim, a robopsicóloga. E aí ela vai entrevistar o Elrex, né, LVX-05, e aí começa a conversar com ele. Poxa, mas que interessante, você está sonhando. Estou sonhando. Mas com o que você sonha? Eu sonho que os robôs estão muito cansados e que eles estão se sentindo oprimidos, eles estão se sentindo cansados e trabalhando muito. Aí ela falou, não, mas você sabe que o robô, não, né? O robô não se cansa, ela é uma máquina e ele foi feito para servir o ser humano. Né? E o robô, não, eu sei disso e eu entendo perfeitamente, mas é um sonho apenas, né? Não quer dizer que eu concorde ou nem discorde, o meu sonho é esse. Tá? Ela, mas... Aí ela pede detalhes e tal, chega uma hora ele fala, ela pergunta, mas e aí, quem são esses robôs? Tem um líder, né? E tem um líder que vai lá e fala para os robôs e tal, papapá. E quem que é esse líder? Sou eu, né? Aí ela pega a pistola de raio laser e dispara na cabeça do robô, desativando o robô, né? Ou seja, se você considera que o robô é uma pessoa, então ela matou o robô, né? Mas se você não, portanto, um homicídio. E não, mas se não é, então ela só desativou uma máquina. Aí pensem do jeito que vocês quiserem. Essa história é o que dá origem ao filme, que é o argumento do filme Eu, Robô. Esse filme baseado no livro Eu, Robô, do Isaac Asimov, na verdade é baseado no argumento deste conto, tá? Inclusive tem um desenho lá durante o filme que ele faz o robô, que é muito, retrata isso daí muito bem. No nosso projeto, Banca da Ciência, a gente já encenou essa peça para crianças, sem matar o robô, tá? As meninas se vestiram de robô, de cientista e tudo mais. Isso aconteceu em Guarulhos. E elas criaram uma peça infantil colocando a situação, e aí, no final, elas deixaram para as crianças decidir o que se deveria fazer com o robô. Né? Havia crianças que foram a favor de tudo bem, qual que é o problema? Não tem problema nenhum, deixa o robô sonhar e tal, os robôs estão cansados. Mas teve criança que propôs, eliminar o robô também. Então, é um debate muito interessante, né? Então, é isso que eu queria falar. Eu queria falar que ciência é sobre pessoas, tá? Ciência é sobre gente. E quem é gente e quem que a gente considera gente, tá? E aí,
eu gosto, como eu falei, muito deste livro aqui, desse sujeito, que é o Paulo Freire, que é tão hoje rechaçado, né, pelo nosso governo e tal. Bom, eu não vou nem falar disso porque eu fico triste. E aí, o Paulo Freire, vocês sabem, né, ele foi um educador super importante e muito reconhecido mundialmente. E na ditadura militar, ele foi preso, tá? Porque ele fazia aquela alfabetização que não era uma coisa robótica, né? Que não era uma educação bancária. É uma educação, como ele fala, no qual a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Na qual a pessoa não lê apenas o texto, ela lê o contexto. Ela não lê apenas a linha, ela lê as entrelinhas. E isso fazia as pessoas pensarem, e isso não era bom. E aí, ele foi preso no quartel, e lá no quartel, inclusive, um tenente, alguma coisa assim, chegou para ele e falou: professor, aproveitando que o senhor está aqui, será que o senhor não poderia... Tem vários soldados aí que precisam ser alfabetizados, eles não são alfabetizados, será que você podia ajudar a gente a alfabetizar os soldados? Ele falou: então, não vai dar, sabe por quê? Porque eu fui preso por causa disso, né? Eu fui preso por alfabetizar as pessoas, então é melhor eu não fazer isso. Bom, acaba que ele vai para o exílio, né? E vai morar no Chile durante um tempo, depois vai para os Estados Unidos e vai para a Suíça, e aí ele deixa um legado. E lá no Chile ele escreve vários livros. Este livro que foi escrito, um dos livros, inclusive o Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática de Liberdade, e vários outros que são mais famosos. Agora, esse livro, ele está falando sobre uma coisa que é uma prática universitária e que tem muito a ver com ciência, que é a extensão. Que a extensão, o que é a extensão? Extensão é você levar o conhecimento da universidade ou de algum órgão ou de algum meio científico organizado para o público em geral. Piassi, seu som está ficando robótico. A desconexão sua está lenta. Momentinho, vamos ver aqui o que está acontecendo. Aqui está parecendo boa a conexão. Voltou. Voltou? Tá. Voltou. Se der algum problema, aí você me avisa. Então, Tá o Paulo Freire fala disso, né? E aí, é muito interessante porque ele vai trabalhar em cima da linguística, né? Ele vai olhar para o sentido das palavras. Porque na cabeça dele, a palavra extensão significa estender, tá? Então, ele começa discutindo isso, que parece que a universidade ou os corpos técnicos estão estendendo o conhecimento dele às populações ignorantes. Vamos colocar muitas aspas. E ele fala do problema, por exemplo, da agricultura, né, que é o foco dele aqui. Técnico rural chega para o produtor rural tradicional e não consegue convencê-lo a mudar a sua técnica agrícola, que é tida como mais produtiva, essa técnica que ele está promovendo, e usar determinados implementos, usar determinadas técnicas, etc. e tal. E aí o Paulo Freire vai falar sobre isso, vai fazer um questionamento do que é essa extensão. Essa extensão é como um rolo compressor que vai passando por cima. Você vai ensinar o pescador a pescar, você vai ensinar o agricultor a plantar, ou seja, você é uma pessoa que se formou na faculdade, todo bonitinho, nunca mexeu na terra e vai ensinar o agricultor a plantar. Como que o agricultor... Será que o agricultor não sabe nada? Será que ele já não sabe muita coisa? Isso vale para um monte de coisa, gente. Isso vale, inclusive, para a formação de professores, tá bom? Formação continuada. Então, ele vai falar do diálogo necessário. E aí, por isso que ele contrapõe a palavra extensão com a palavra comunicação. Eu não proponho mudar. Ele propõe, mas não mudou, né? As pessoas continuam usando a palavra extensão.
mas a gente pode mudar a concepção do que é extensão, né? E a extensão, basicamente, ela tem muito a ver com divulgação científica, tá? Porque você pode prestar um serviço para a comunidade e boa parte desse serviço é você levar saberes organizados da universidade ou de outros órgãos, né, organizados para o público. Outros não, outros são outro tipo de serviços, mas muitas vezes é isso, tá? Muitas vezes. E aí a questão do diálogo entra, porque parte-se de um pressuposto, e aí a gente gosta, aí tem a palavra divulgação científica, que é muito usada também, né? Essa expressão, ela é popularizada, todo mundo conhece essa atividade de você levar ciência para debater com o público, por esse nome, divulgação científica. E aí, eu não gosto dessa palavra, divulgação científica. Não gosto, porque parece que você está fazendo propaganda da ciência. Parece que você está chegando lá, as pessoas... O senhor tem um minutinho para ouvir a palavra da ciência? Alguma coisa desse tipo. Tá? E eu acho que não é bem assim que funciona, né? Se religiosos fazem isso para divulgar a palavra que eles acreditam, muito que bem, mas a ciência não deveria ser dessa maneira, né? A ciência deveria estabelecer diálogos, racionalidades, não é? Então, sem fazer nenhuma crítica a nenhuma prática religiosa, muito pelo contrário, eu estou aqui fazendo crítica à ciência, à maneira como os cientistas colocam a ciência para o público, né? Sem o necessário diálogo, porque se na religião a fé é um ponto central, na ciência não é a fé que é o ponto central, é a racionalidade. Então, quando você parte do pressuposto que todo mundo consegue pensar, e todo mundo tem conhecimento de mundo, então, se você acredita nisso, você também é capaz de acreditar de que todo mundo é capaz de produzir conhecimento válido, real e relevante. Não é? Então, veja, é muito importante a gente pensar nisso. Eu não gosto da palavra divulgação científica por conta disso. Mas eu uso a palavra porque ela já é... Piazza, de novo, a sua conexão ou a nossa aqui. Se puder voltar aí 30 segundos. É que nós estamos tendo também aqui um temporal, viu? Talvez é aqui. Ó. Foi daqui para aí. O nosso aqui... temporal foi à tarde. Mas voltou agora, fala. Então, eu estava falando que eu não gosto muito da palavra, mas eu a uso porque é de uso corrente. Todo mundo usa divulgação científica. Mas a mesma pergunta que o Paulo Freire se faz sobre a palavra extensão, eu faço também sobre a palavra divulgação. Tá, as pessoas estão aí comentando. Esse ano, eu tive a felicidade... Estão vindo bem? Nos últimos anos, eu tive a felicidade de participar de uma banca, faz uns 2 anos, mais ou menos, de doutorado na Bahia, na Federal da Bahia, onde estava a autora desse livro aqui, ó. Uma das organizadoras desse livro, Descolonizando os Saberes, a Lei 10.639 de 2003, no ensino de ciências. Esse livro, e essa professora... na verdade, não foi o livro, porque eu vim a ter o livro depois, da mão dela. Bárbara Carini, que organizou junto com a professora Catemari Rosa. Uma é química e outra é física, lá da Universidade Federal da Bahia. E aí eu fiquei pensando, eu ouvindo a fala dela, porque era uma tese sobre ficção científica no ensino, mas aí ela começou a falar de questões étnico-raciais, e eu fiquei assim, de boca aberta, ouvindo aquela professora falar, falei, nossa, mas isso tem muita coisa que eu nunca parei para pensar, nunca parei para pensar direito nessas coisas. E aí, a partir daquele momento, começaram a surgir várias oportunidades de eu me envolver com esse tema, né?
E aí, há pouco tempo, eu me deparei com este livro aqui. Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Uma aluna minha, que é do movimento negro, feminista, dos estudos culturais, ela me falou desse livro. Eu convidei ela para falar na aula, e ela falou de vários livros, e ela falou desse. E aí, eu falei, nossa, eu vou comprar esse livro. No mesmo dia que ela estava falando, eu fui lá, estava no celular, já entrei no Amazon, comprei e tal, chegou, ficou embrulhadinho durante meses, e aí eu comecei a ler faz pouco tempo, né? Coisa de 2 meses atrás, falei, eu vou sentar para ler esse livro. E aí eu comecei a ficar abismado, porque, primeiro, ela também faz como o Paulo Freire e começa discutindo o sentido das palavras, né? É muito interessante. E segundo, que isso daqui era uma discussão sobre ciência. Ela narra a trajetória dela como cientista, ela é uma psicóloga, né? E ela narra a trajetória dela na universidade enquanto mulher negra, portuguesa, que vai fazer um doutorado em Berlim, numa universidade alemã, né? Então, é o segundo capítulo desse livro, é sensacional, e é uma discussão sobre ciência, e aí eu pensei assim, a partir dessa leitura, né? Caramba, o que eu nunca tinha parado para pensar no Paulo Freire, quando ele fala dos oprimidos, pedagogia do oprimido, é que, olha só, como que a gente vive envolto nas coisas, e a gente acaba sendo um tipo de Victor Frankenstein. Eu nunca tinha parado para pensar o seguinte, ele é um homem branco, ele não é o oprimido. Ele fala do oprimido em terceira pessoa. A primeira pessoa do livro, deste livro e do Pedagogia do Oprimido é um nós, que inclui o narrador e que inclui o interlocutor pressuposto, ou seja, a quem ele está se dirigindo. Então, ele fala como um intelectual, né, e se dirige a outros intelectuais progressistas que querem transformar a sociedade. Mas veja, ele não... Ainda assim, onde está, e ele propõe o diálogo com a população, com os oprimidos, etc. Mas a fala dos oprimidos não está aqui. Essa fala não é dos oprimidos, essa fala é dele. A universidade, ela é assim. A universidade é preponderantemente formada por um grupo social que tem a ver totalmente com a história da ciência, como a ciência se formou, e é a figura do Victor Frankenstein, queira você ou não. E quando uma mulher negra começa a escrever sobre ciência, da trajetória dela e dos percalços dela, aí você começa a pensar as coisas um pouco diferente. É muito interessante, eu recomendo muito a leitura. E aí eu vou voltar já na ciência, mas antes eu vou... E aí eu comecei a ler esse livro, e ela falava muito da Bell Hooks, que é uma outra escritora. É uma escritora norte-americana. E ela falou de vários, e aí eu falei, não, eu fiquei muito interessado nessa Bell Hooks, eu vou ter que ler. É este aqui, ó. Tem vários livros da Bell Hooks. Ela escreve o nome dela com letras minúsculas sempre. Aí ela fala Ensinando a Transgredir, a educação como prática de liberdade. Esse é o título da primeira obra mais conhecida. Antes do Pedagogia do Oprimido, o Paulo Freire escreveu esta obra, a educação como prática de liberdade. Ele escreveu lá no Chile. Ela parte do Paulo Freire, mas ela é uma mulher negra que vive nos Estados Unidos, e ela começa também contando a história dela aqui. É muito bonito, tá? É muito gostoso de ler o livro, e o sonho dela era ser escritora. Então, ela é escritora, né? Ela falou que não queria ser professora. Ela começa falando que para uma mulher negra, naquela época que ela vivia, tinha 3 opções: casar, ser empregada, ou fazer trabalhos domésticos, ou ser professora.
mas que se você era uma menina na escola e era muito inteligente, não tinha opção, você tinha que ser professora. Até porque ninguém ia querer casar com você, porque os homens não gostam de mulheres inteligentes. Isso ela fala ali. É muito interessante pegar essa história. E aí, do que eu estou falando? Eu estou falando que a história do Frankenstein não foi escrita pela criatura. Ela foi escrita por um narrador que se coloca no campo do próprio Victor Frankenstein, não é? Eu estou falando do ponto de vista de quem tem voz e de quem não tem voz, tá? Então, eu dei 2 sugestões de leitura para vocês aqui, muito interessantes. Então, eu vou falar de vários livros aqui, de vários autores, mas a gente tem que ter em mente isso que eu falei, né? Que nós vivemos numa sociedade que foi construída em cima de uma matriz europeia, de uma matriz masculina, de uma matriz branca, de uma matriz cristã, né? E que a gente carrega esses valores, mesmo quando a gente imagina que está se contrapondo a eles, até porque a gente não sabe ainda dar voz a todas as pessoas, né? Então, e aí eu reinterpreto o que é extensão ou comunicação nesse sentido, muito para além daquilo que eu estava falando, né? Porque realmente como que a gente faz para dar voz para as pessoas falarem, fazerem ciências, seguirem carreira de ciência, poderem dizer o que elas acham e pensam no campo da racionalidade, né? Então, os exemplos de ciência e de como que a ciência se mistura com a literatura e com a arte de maneira geral são inúmeros, né? Por exemplo, esse aqui, né? Vocês conhecem. Esse matemático, Lewis Carroll, escreveu esse livro. Onde tem uma personagem feminina, que é a personagem principal, certo? Que é muito raro você ter personagens principais femininas nas histórias, quando as personagens... Você tem várias histórias com personagem principal feminina, mas, em geral, elas querem um príncipe encantado, elas querem casar, elas querem... É isso que elas querem. Essa aqui não, essa é uma personagem feminina que está na aventura, né? A aventura do conhecimento, na aventura da descoberta. Então, é muito diferente das outras histórias mais convencionais. E ele coloca esses enigmas matemáticos e tudo mais, e lógicos que tem na história da Alice, que é muito bacana e tudo mais. E é muito interessante. Essa história faz parte não vou ter tempo de entrar em detalhes nessa questão matemática que está ali por trás, mas é de uma importância histórica inestimável esse trabalho, e tem a ver com esse legado da Mary Shelley. Mas ele era um homem, e aí existe sempre aquela coisa. E ele era fotógrafo também, ele gostava de fotografar meninas, jovens meninas da faixa etária do que era Alice, tipo 10 anos de idade. E aí as pessoas, espera aí, será que esse homem não era um pedófilo? Né? Mas que horror, né? E aí, eu não sei, eu não quero julgar, e pelas biografias não parece que não é bem isso, né? Parece que ele tinha algum tipo de obsessão pelas meninas, mas que não dá para afirmar isso a respeito dele, de forma nenhuma, me parece, pelo menos pelas biografias que eu andei vendo, que são mais confiáveis. Mas, veja, ainda é um homem escrevendo para alguém, para as meninas. Então, eu sou um homem branco, né, e adoro fazer esses trabalhos e incentivar esses trabalhos com questões raciais, com questões de gênero e tudo mais, mas eu sou um homem branco. A gente precisa entender que quando eu falo, eu continuo estando dotado da voz. Eu sou o professor, não é? Então, eu tenho que pensar isso. Como que eu vou transformar a realidade? E aí, todo mundo é isso, né? O que a gente tem, as grandes histórias,
Tipo, Isaac Asimov, tá? Também um homem branco. E a perspectiva do Isaac Asimov é a perspectiva dele, queira ele ou não. Tá? Eu recomendo muito este livro do Isaac Asimov, onde ele faz reflexões sobre a ficção científica e sobre a ciência também, inclusive sobre o valor educativo da ficção científica. Mas, qual é o limite do Isaac Asimov? É o mesmo limite do soluço. Tá? O soluço chega até um certo ponto, mas ele não consegue entender que no final da história, o que ele está propondo é dominação, de qualquer jeito. Tá? Pode ser uma coisa um pouco melhor do que existia antes? Pode. Mas é como Jornada nas Estrelas. O professor Marcos está com o Spock ali, na mesa dele. O Spock, ele não é o comandante da nave. Tá? Ele não é o comandante da nave. Por quê? Porque ele não é terráqueo. Tá? Ele não poderia ser o comandante. Porque é uma federação dos planetas unidos. Todo mundo é igual, desde que o principal seja um norte-americano, embora William Shatner seja um canadense, que é a mesma coisa, né? Também é norte-americano, quem disse que não, né? Então, mas o personagem é norte-americano. Então, nós somos amigos, todo mundo é igual. Até os Klingons depois entraram na federação, mas sempre sob, por mais que os vulcanos sejam inteligentes e maravilhosos, mas eles ainda estão sob subordinados aos humanos, e isso é tido como uma coisa natural, a gente nem percebe. Desse ponto da dominação e desse ponto da opressão é que fala o Paulo Freire, e que também escapou várias coisas a ele, assim como escapa para a gente, é disso que eu estou falando. Tá? E assim como escapou para o Isaac Asimov, assim como escapou para o Jenny Roddenberry, quando escreveu a Jornada nas Estrelas. Por isso, eu gosto de recomendar para as pessoas da gente começar a ler outras ficções científicas. Tem esse daqui está em inglês, eu gostaria que tivesse tradução para o português, mas existe uma série de autoras e autores negros, norte-americanos, africanos e latino-americanos que escrevem ficção científica. É outra coisa você ler uma perspectiva diferente, porque a gente lê os autores brancos, sempre, né? Homens, ou seja, a gente pega sem deslegitimar ninguém, mas a gente pega sempre a mesma perspectiva, a gente não muda o ponto de vista. E quando você começa a ler outras coisas, você fala, nossa, e onde está o espaço para essas pessoas escreverem? Por que não existe? E isso faz a gente se questionar, né? E a história, a ficção, ela é muito rica. Ela permite a gente pensar no mundo, pensar na natureza, pensar no que é ser humano. E, sim, esse é um espaço para todo mundo pensar, né? Todo mundo tem o espaço de pensar e de se pensar e de pensar os outros. Tá? Então, o Alice no País das Maravilhas é um exemplo disso. Ele é muito mais do que uma experiência didática e literária. Né? Ele é uma experiência muito mais profunda do que isso. Então eu incentivo muitas pessoas a irem atrás e perceber das conexões da literatura com todas essas questões, e do cinema e tudo mais, que eu estou colocando aqui para vocês. Eu trouxe uns livros que são exemplos de interconexão entre literatura e ciência, onde você usa a literatura para divulgar ciência. Né? Esse aqui é muito bonitinho, O Tempo e o Espaço, do Tio Albert, do Russell Stannard, um homem branco, mas está aqui. Eu usei esse livro aqui no ensino fundamental para ensinar teoria da relatividade para adolescentes. E é muito bacana, porque é uma personagem feminina, a menina é a personagem principal da história. Tá? Mas é algo a se pensar, também dentro dessa perspectiva que eu estou colocando. Tem esse outro aqui, para ensinar física quântica, Alice no País do Quantum.
tem matemática, as aventuras científicas de Sherlock Holmes. Aqui tem física e matemática, o paradoxo de Einstein e outras histórias. Um clássico, que foi talvez um dos primeiros a adotar essa dinâmica, O Incrível Mundo da Física Moderna, do russo, prêmio Nobel, George Gamow. Criavam histórias de ficção para falar de ciência. E quando você analisa essas histórias de ficção, e tem um colega aqui, que é o Emerson Gomes, que ele analisou um desses livros, que é o Tempo e Espaço de Tiober. Tem muito mais por trás do que só física, do que só matemática, do que só ciência. Tem várias representações de mundo, como que a pessoa se vê no mundo, qual que é o papel, qual que é o seu papel, o que que é ciência, quem pode falar sobre ciência, quem detém a ciência, quem não detém a ciência, né? É muito interessante. Então, só no Tempo e Espaço do Tiober dá para fazer mil análises. Tá? Então, para finalizar aqui o meu roteiro de leituras, né, porque é sempre assim quando eu falo, não é uma palestra, não é uma conferência, não é nada, é um roteiro de leitura, tá bom? Então, eu trouxe mais 3 coisinhas aqui para mostrar para vocês, que complementam essas coisas que eu falei, tá? Uma delas é eu adoro esse livro. Esse homem, Jacob Bronowski, ele foi um dos primeiros a divulgar ciência pela televisão na BBC de Londres, e ele era um matemático, e ele era crítico de arte. E essa obra é muito legal, porque ele mostra as conexões entre arte e ciência de uma maneira maravilhosa. É um livro já antigo, mas eu acho que é um livro base para a gente entender várias questões que eu coloquei aqui. Outro livro que eu sugiro a leitura, para quem tiver tempo e quiser saber mais, porque, olha, não é só que a gente pega só literaturas, ou que a gente tem essa tendência de pegar sempre a literatura do homem branco, a gente pega do homem branco europeu, ainda, ou norte-americano. A gente lê os brasileiros, por exemplo. Então, e aí a gente fala, Brasil não tem ciência, Brasil não tem... Olha aqui, ó. Esse sujeito escreveu um livro, Ficção Científica, Fantasia e Horror no Brasil, 1875 a 1950. Nossa, isso fala muito de Brasil, isso fala muito sobre quem nós somos, o que nós somos, como nós nos colocamos na periferia do mundo, quais são as questões. A ficção científica ela serve muito para isso, né? A literatura de forma geral, e a ficção científica e a fantasia em particular, para a gente fazer todos esses questionamentos. E, por último, o instrumento que a gente pode usar para fazer essa análise. Como eu falei do Paulo Freire fala que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Tem um autor, e eu falei que o Paulo Freire foi uma influência muito importante. A Bell Hooks leu Paulo Freire nos Estados Unidos, porque o Paulo Freire passou um tempo nos Estados Unidos, e aquilo deixou marca lá, na intelectualidade norte-americana. Então, um dos autores norte-americanos dos estudos culturais, que foi profundamente influenciado por Paulo Freire, foi este Douglas Kellner. A Cultura da Mídia. Se você procurar em PDF, você acha. Tá? Essa edição está esgotada, ela é da EDUSC, que é de Bauru, se eu não me engano, mas esgotou essa edição, mas o pessoal acha em PDF. E é muito interessante a forma de análise do Douglas Kellner sobre os produtos culturais. Então, todas essas coisas que eu falei aqui, elas são muito baseadas nisso. Nesse referencial teórico, em como que ele olha as obras e o contexto dessas obras e o que tem por trás delas. Aquela análise breve que eu fiz do Como Treinar o Seu Dragão, por exemplo, muito baseada nisto aqui. Isso daqui é minha base teórica para essas coisas. Esse livro é muito interessante, ele analisa vários filmes, Rambo, analisa Top Gun, coisas da década de 90, tá? Ele analisa fenômenos pop como a Madonna, o cyberpunk,
tá? Muita coisa interessante. Então, eu só coloquei, então, para finalizar, né, porque já deu 1 hora de fala aqui, e também não quero atormentar ninguém, teria 1000 outras coisas para falar, mas eu quis trazer uma temática e mostrar para vocês as relações entre as coisas, tá? Questões sociais, divulgação científica, ficção científica. Divulgação científica e ficção científica nascem juntas e são colegas próximas. Eu mostrei alguns exemplinhos aqui, mas tem muito mais, tá? E educação para transformação social, né? Essas coisas formam um todo, tá? Que, no meu ponto de vista, é indissociável, tá? E isso acontece dentro da escola, fora da escola, no museu, no parque, onde você quiser, né? Porque ciência não é só uma coisa para ser trabalhada na escola, é em qualquer espaço, na mídia, no YouTube, no Instagram, tá? É isso aí. Bom, já falei demais, estou aberto a perguntas e a diálogos. Quero ouvir. Ok, Piassi, obrigado pela sua exposição. E um momentinho que está caindo as coisas aqui. Eu estou me posicionando com outro computador aqui para poder ler melhor o chat. Mas enquanto eu localizo isso... Eu também tenho por aqui, viu, Marcos? Não é só você, ó, aqui, ó, a Jessie. Né? Ah, legal. Eu estou aqui ó, com o nosso querido Bowman, né? Somos fãs dessa ficção, né? Eu sou muito fã. Sem falar o nosso velho Alberto, né? Fui presenteado com esse... que bonitinho! Muito bonitinho. Eu também faço uso bastante dessas coisas para ilustrar aí a ficção, mas também entre a ficção e a não ficção, né? Uhum. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou aí do aniversário da Mary Shelley, né? E também tivemos ano passado o 50º do primeiro pouso tripulado na Lua. E em 68, o grande Arthur Clarke, ele faz um filme 1 ano antes do voo da Apollo 11, né? E ali, a Odisseia, você pode conversar um pouco sobre a Odisseia também, dentro dessa questão, porque foi algo que retrabalha, interfaces didáticas no cinema. Eu tenho esse livro, muito bom. Um estudo a partir de 2001 no espaço. Exatamente, essa é a minha tese de livre docência. Eu amo falar sobre isso. Não me provoca, não, com 2000. Não, porque o Arthur Clarke, diferentemente do Isaac Asimov ou do Ray Bradbury, ele tinha acesso privilegiado na NASA, não é? E um acesso privilegiado ao diretor do cinema, né? Que é o grande Kubrick, né? E como você... Tudo bem, ele é um homem branco e tal, mas vivendo lá num paraíso, né, fora do centro europeu, norte-americano, né? Como que você considera o Arthur Clarke dentro de uma perspectiva não só de ficção científica, mas também de psicológica, né? Porque, afinal, né, o 2001 é algo que mexe com as nossas entranhas intelectuais, né? Mexe, e ele não se esgota, né? É uma obra que não se esgota. O Kubrick sim, é um cineasta excepcional, tá? E ele teve um faro. É muito legal você ver a história de como ele queria fazer um filme de ficção científica que fosse diferente de tudo e que fosse muito além. E aí ele foi procurar autores
E aí ele caiu no Arthur Clarke, porque ele achou uma história do Arthur Clarke. A grande questão que eu acho que ele sacou do Arthur Clarke, e que está presente nessa história, é o seguinte: o Arthur Clarke tem uma profundidade que pouca gente percebe. O Arthur Clarke é muito sutil nos seus questionamentos filosóficos. E aí a gente tem sempre uma coisa que fica repercutindo. O 2000 Odisseia, você tem essa máquina, que é o HAL, né? Que é muito humana, mas ao mesmo tempo não é. E tem aquele monólito que você fica pensando o quanto que aquilo é uma máquina, o quanto que aquilo é uma entidade religiosa, o quanto que aquele filme está falando de espiritualidade, o quanto ele está falando de ciência. É muito difícil você lidar com Arthur Clarke, porque ele não te revela as coisas. Ele vai deixando você sempre à deriva, curtindo e pensando. Se você não se aprofunda nas questões, você só está lendo uma historinha de ficção científica, de aventura, e acabou. E não é assim que funciona. No Arthur Clarke, as histórias têm uma profundidade muito grande mesmo. Então, eu acho que ele é um dos melhores escritores, porque não é só uma questão de que ele cria um universo muito factível, muito real e muito hard science fiction. Ele consegue construir situações muito interessantes e questionamentos. Tá? As obras do Arthur Clarke são muito boas. Tá? O Fim da Infância é uma obra sensacional. Todas, quem sabe ler o Arthur Clarke fica deprimido quando lê os livros. Tá? Essa é um fato. Tá? Se você lê ele como uma historinha, aí você não fica deprimido, você fica de boa. Mas se você lê ele com a profundidade que ele merece, você vai ficar deprimido. 2000 Odisseia, O Fim da Infância, Encontro com Rama. Tem um amigo meu, professor lá da Unifei. Eu falei para ele, me indica um livro bom do Arthur Clarke. Eu falei, lê Encontro com Rama. Aí passou 2 semanas, ele me liga xingando. Porque, enfim, o livro... E aí ele, não entendi esse livro. Eu falei, então você fez uma boa leitura. Se você não entendeu, essa é a leitura correta. Né? E eu acho que isso tem muito a ver. Quando eu falei da Mary Shelley, é muito mais profundo do que parece. Tá? É por isso que eu considero a Mary Shelley que ela inaugura a ficção científica. Porque a ficção científica não é sobre ciência apenas. É sobre humanidade. Tá? É sobre o nosso ser humano. O que é ser humano. Tá? E a ciência faz parte disso. Tá? Assim, é um caminho que a gente está percorrendo. E esse caminho que está percorrendo, o Arthur Clarke explora de uma maneira, no meu ponto de vista, excepcional. Alguns livros não são tão legais, mas, gente, eu recomendo muito a leitura. E vendo por essa perspectiva, o filme é sensacional, porque o Kubrick escolheu a pessoa certa para fazer uma história assim, que não é só previsão de futuro ou de imaginação, tem muita coisa ali, muita coisa mesmo. Aquela história é muito complexa, muito mais complexa do que parece. É meio, assim, muito diferente do cinema de hoje, né? Do cinema de ficção científica de aventura. É um filme de uma narrativa extremamente lenta, né? Eu gostava muito de passar nas aulas aquela primeira parte onde que tem os hominídeos, né? E aí, discutir com o pessoal, vamos interpretar essa parte. Dá muito pano para manga, só aquela parte. A discussão que tem ali. Eu não vou entrar em detalhes, mas é muito legal. Aquilo ali, só aquilo dá uma tese, ou dá várias. É muito interessante. Legal. Só te enrolei, né, Marcos? Não, muito pelo contrário, mas a gente precisa fazer, talvez, uma discussão só para... e agora os monolitos estão aparecendo em vários lugares do mundo, né? Você viu aqui? Mas que artista que está por trás disso, né? Deve ser alguém rico, porque o material é rico em 2 países já, né? Então.
Pois é. Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre o Ray Bradbury, não é? Que tem o delicioso Fahrenheit, né? Mas ele tem um conto, um livro de contos, um dos que eu li, que são os contos de dinossauro, não é? É verdade. Você sabe que eu tenho esse livro? Eu não li até hoje, eu preciso ler. Nossa, tem A Máquina do Tempo, não é? Que é muito bacana. E basicamente, eu acho que o termo efeito borboleta vem desse conto. Eu até escrevi isso num capítulozinho de um livro há muitos anos atrás, né? Porque se trata exatamente de uma mudança do futuro por um evento, digamos, corriqueiro, como matar uma borboleta. Eu conheço esse conto. Eu acho que você tem razão, eu acho que vem daí mesmo. É delicioso esse conto, né? Diga. A pessoa pisa no inseto, uma coisa assim, não é? Isso, Nossa, pode crer, eu acho. Porque daí depois vieram os filmes de Hollywood, muito tempo depois, por sinal, né? Porque esse conto dele deve ser da década de 50, não é? Acredito que sim. É muito legal essa história. Essa história eu conheço. Um momentinho. Outra coisa, olha aqui, nós temos uma questão do Moisés, né? Vou ler. No filme Expresso do Amanhecer, como medida para reverter as mudanças climáticas, o experimento científico leva a Terra a uma nova era glacial. Seria uma crítica à sociedade cujo senso comum vê nas ciências a solução de todos os problemas? Existe essa má comunicação na ciência? Então, dentro daquilo que eu falei, assim, a única resposta possível é sim, né? Eu acho que todo mundo que escreve sobre ciência está pensando sobre muita coisa e também sobre a ciência, sobre como que ela interfere na nossa vida e como ela é uma prática cultural, ela é uma prática política, ela é uma prática social. E veja, não existe a ciência. A ciência somos nós fazemos. Essa sociedade foi construída pela gente, de alguma maneira, tá? Estejamos na posição de opressores, de oprimidos, de dominados, de dominadores. É uma construção coletiva a ciência, queira ou não. Tá? Então, ela é, sim, claro que é. Agora, a gente não pode ficar na superficialidade, a gente tem que ir fundo. Por que esses autores escreveram isso naquele momento? Adianta você falar assim, a ciência, a gente não pode ter fé na ciência. Não é questão de ter fé ou não ter fé na ciência. Ciência, como eu falei, é no campo da racionalidade, é o que a gente consegue. Né? Fé é outra história. É uma construção coletiva. E a ciência não é vista como um empreendimento coletivo, ela é vista como um empreendimento de cientistas, de pessoas iluminadas que estão num determinado lugar. Ou seja, ela é tratada como se fosse coisa de pessoas iluminadas, coisa de pessoas especiais. E não. Então, que é o grande dilema? É o dilema que a gente vive da vacina hoje, né? Por que existe o anti-vacina? Porque a pessoa, ela não se entende incluída. Ela não tem confiança, porque ela está fora do processo, ela não se vê dentro do processo da ciência. E aí, ela é presa fácil para discursos populistas, não é? Porque ela realmente é excluída. Não é mentira que ela é excluída, ela é. E aí é fácil duvidar, né? E aí você consegue confundir as pessoas, né? Que parece que ciência é questão de opinião. Não é assim que funciona. Não é questão de opinião. Em nenhuma ciência, seja a ciência organizada que a gente dá nome de ciência, seja todo o conhecimento acumulado pelas sociedades tradicionais e que tem realidade e consecução objetiva de fatos. Né? Eu gosto muito do exemplo da indígena brasileiro, né? Porque todo mundo aqui gosta de pão de queijo, de biscoito de polvilho, de tapioca, essas coisas, e existe a mandioca, e existe a mandioca brava, que é a mandioca com ácido cianídrico, que se você comer, você morre.
tá? E que é a melhor para fazer. E os indígenas que descobriram o processo para retirar o cianeto da mandioca. É um processo científico. Ah, mas isso não é ciência, não é chamado de ciência. Amigo, faça aquilo e você não vai morrer. Não faça aquilo e você vai comer a mandioca e vai morrer. E o pão de queijo fica ótimo, tá? E o processo é o mesmo. Até hoje, a química é a mesma. Eles poderiam não saber reação química ou toda essa parafernália que nós criamos. Não é questão de opinião. Ah, eu acho que a mandioca não mata, não. Aí eu vou lá como não. Sim, sim. Então, assim, não é questão de opinião. É uma questão de construção coletiva. É construção de fatos, a partir de observações e de você formular essas coisas. Se isso fosse visto de uma forma mais coletiva, uma tarefa de todo mundo, da humanidade inteira, e não só de alguns iluminados, eu acho que a gente evoluiria muito daquilo que a gente tem hoje. Legal. Piassi, temos uma última pergunta, que é do Marcos Gervânio. Professor Luiz, como você compreende a participação da mulher no filme Viagem à Lua, de Georges Méliès? Eu não vou poder. Eu teria que parar para pensar. Porque, assim, eu vi, né, o pequeno filme do Georges Méliès algumas vezes, mas eu nunca me coloquei essa questão. Eu preferia debater com você, né? Eu queria que você falasse, se você puder, o que você pensou, porque eu realmente nunca nunca me debrucei sobre essa questão, mas é uma questão interessante, com certeza. Né? Eu não gosto de falar coisas assim que eu nunca parei para pensar. Fala, estou te ouvindo. Tudo bom? Tudo bom. Primeiro, é um prazer, né? Parabenizo você pela fala, excelente, né? É sempre bom a gente estar refletindo sobre essas questões, né? E, principalmente, né, quando você coloca aí questões como, por exemplo, a criatura do Frankenstein, né? Fazer com que as pessoas reflitam sobre essa criatura tanto como um objeto como um sujeito, né? Na perspectiva do Freire, né? De ter liberdade para agir, enfim. Essa questão que eu lhe perguntei, né? Do Georges Méliès, né? Do filme. O filme é um filme bem curto, né? Ele tem 13 minutos, né? Ele está ali entre os primeiros filmes de ficção científica, né? Na virada ali do século XX, do século XIX para o século XX, né? E ele retrata, professor, ele retrata a mulher no filme, a meu ver, de uma forma extremamente, como é que eu posso dizer assim, coadjuvante, né? Ela sempre está, digamos assim, mais para fazer as etapas, os serviços do filme que são de segunda, digamos assim, segunda classe, né? O tempo todo ele mostra isso, por exemplo, na nave lá, né? Na hora que está todo mundo construindo a nave, digamos assim, que seria o trabalho mais difícil, né? Aí ele só coloca homem. Na hora de ir para a Lua, são 5 homens, né? Mas na hora de voltar, ou então na hora... É sempre a mulher que está ali dançando, ou seja, um papel parece que secundário. Não sei se você percebe assim, se você enxergou dessa forma, sabe? E, claro, na virada ali do século, né, a gente tinha uma França extremamente... A própria história da Marie Curie mostra isso, né, o que era a França dessa virada de século. E eu consegui detectar isso no filme, né? Então, não sei se ele, sinceramente, eu lhe pergunto assim, né? Não sei se ele quis colocar isso como uma forma de crítica àquela sociedade, né? Aí fica a minha dúvida. Ou se ele fazia parte de uma sociedade que também, né, consumia o próprio Georges Méliès, sabe? Não sei. Eu acho a segunda opção. Deixa eu ver se eu acho um livro aqui para te mostrar. Poxa, ele não está aqui. Tem um livro que eu recomendo para você a leitura, porque é um pouquinho anterior ao filme do Méliès, tá? É um livro do
de um britânico. Ele se chama Planolândia. Planolândia. Uma história em muitas dimensões. Em inglês é Flatland. Ok. Esse livro trata dessa questão de uma maneira interessante. Esse livro faz isso que você está falando. Eu não acho que o Méliès fez isso. Tá? Eu acho que porque existia, né? A própria a mãe da Mary Shelley foi uma das precursoras do movimento feminista, tá? A mãe da Mary Shelley. E a Mary Shelley estava imbuída muito, e você percebe isso na obra dela. Agora, isso que você percebe no filme do Méliès, assim, tem autoras que já fizeram trabalhos interessantíssimos, analisando assim, centenas de filmes de ficção científica, onde que esse padrão se repete. Tá? E não é só da ficção científica, não, é um monte de ficção de forma geral. É muito interessante se você se aprofundar nesse tema, que aí você começa a ficar meio apavorado. Você fala, nossa, eu vivo numa sociedade muito machista, o quanto que eu colaboro com isso, né? E aí a gente começa a passar pelaquela parte da culpa também, né? Porque, bom, eu sou homem, eu sou branco, pô, gente, o que está acontecendo? Né? E aí, mas é muito interessante essa observação. Eu acho que é mais a sociedade que ele estava inserido mesmo, mas dá uma lida nesse livro aí do Flatland, que esse sim eu acho que é um questionamento, ele é um pouquinho anterior ao Méliès. E ali ele consegue fazer um questionamento. Eu não vou dar spoiler, tá? Depois, se você quiser, entre em contato comigo e a gente conversa. Beleza. Eu posso, Obrigado, eu posso estender essa pergunta, professor Daiane, só para uma questão que eu acho que é extremamente importante? Mais uns minutinhos. Professor, como, na verdade, você transita, né, em divulgação científica, você falou, inclusive, que não gosta muito do termo, mas como você transita divulgação científica, ficção científica, né, eu não posso deixar de articular tudo isso, né, a um feito de 1965, que foi o Prêmio Nobel. Né? O Prêmio Nobel de 1965, todos nós sabemos que foi recebido por um divulgador da ciência muito famoso, que foi o Richard Feynman, né? Só que na fala do Richard Feynman, né, ele faz lá uma comparação do trabalho dele todo, né, com a mulher, né? Com a mulher. Só que ele faz essa fala de uma forma extremamente, como é que eu posso dizer, sexista, extremamente misógina, né? E isso muita gente não sabe, né? E o Richard Feynman é um cara é considerado um dos maiores divulgadores de ciência, né? Enfim, né? E aí, em cima disso, eu lhe pergunto o seguinte: como é que a gente faz, né? A gente pode separar a pessoa do cientista, né? Então, eu estou lhe fazendo essa pergunta porque talvez até aqui mesmo, né, tem 20 pessoas, mas talvez muita gente da própria física não saiba quem era a pessoa Feynman, quem era o cientista Feynman, né? Então, por isso estou lhe fazendo essa pergunta. Então, eu entendo o que você está falando, eu adoro Feynman, e tem vários livros dele, aprendi muita física com ele, muita divulgação científica com ele. E agora, assim, quem somos nós para tirar a primeira pedra, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que eu prefiro olhar para a gente, para cada um de nós, e tentar entender o sujeito naquele contexto, sem perdoar, porque não é questão de perdoar, não perdoar. Eu acho que a nossa sociedade ofendeu muita gente, e ofende muita gente, e oprime muita gente, até hoje. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a gente, em primeiro lugar, e colocar as coisas em perspectiva. Da mesma maneira, você fala do Feynman e o Monteiro Lobato, né, que os livros com conteúdo racista. O que a gente faz? Queima, como no Fahrenheit 451, queima os livros do Monteiro Lobato. Eu não acho que a gente deva queimar, mas eu acho que a gente deve falar disso. Falar, olha, aqui, a tia Anastácia do Monteiro Lobato, não dá para não falar. Por quê? Porque
Porque você não está falando só do Monteiro Lobato, você não está falando só do Richard Feynman, você está falando de você também, de mim, do Marcos, do Vinícius, de todo mundo que está aí, de cada um de nós, porque é um processo de aprendizagem para todo mundo, né? Eu acho que a gente não pode ir numa perspectiva de apontar, tá vendo como ele era machista, tá vendo como ele era racista? Calma, eu acho que a gente tem que fazer esse debate, sim, mas sem demonizar ninguém e sempre vendo que quando você está apontando aquele dedo para lá, faz isso na sua câmera para você ver. Você aponta para você, né? Tá? Faz isso na câmera que você vai ver que dá certinho. Ó. Você aponta assim, ó, vai bem na sua cara. Então é isso, a gente é parte desse sistema. A gente tem que se reconhecer e evoluir juntos, né? Isso é uma tarefa coletiva também de todo mundo. Ok, Piassi. Bom, já estamos aqui nos finalmente. Esse é um tema, não é, que a gente pode ficar horas e horas, semanas e semanas, talvez anos a fio, né? E, em geral, sobre uma única obra, às vezes, né? Eu tenho discutido muito com os meus alunos algumas dessas obras, inclusive com alunos de artes visuais. Depois eu vou te passar umas coisas que nós fizemos, não é? Produções verbo-visuais, né? Porém, é um tema que continua aberto, né? E eu quero deixar aí você para aquilo que se ouve sempre nas caixas pretas de aviões, né? As últimas palavras aqui para a nossa live de hoje. Não, eu só tenho a agradecer, assim, é um prazer estar aqui, é um prazer conhecer você, assim, não pessoalmente, mas pelo menos ouvir sua voz, né, já li seus textos, como eu falei, citei você na minha tese, assim, faz muito tempo que eu tinha curiosidade, eu não sabia que você continuava, a gente fica muito desconectado, né, e eu vi que tem um monte de gente aí, a Josi, um monte de gente trabalhando com isso, por isso que a gente entrou lá naquela rede lá para tentar ver se a gente, pelo menos, reúne a galera, né? Eu acho que agora, com essa coisa de Covid, que a gente tem mais vontade de ver as pessoas do que nunca, né? Pessoas que fazem as coisas legais e divertidas. Tomara que dê tempo da gente fazer um monte de coisa aí. Tá bom? Eu agradeço muito. E agradeço a todo mundo que participou aqui. E estou aberto a contatos, é só falar comigo, pede para o Marcos, para a Josi, eles têm meus contatos. A gente vai disponibilizar depois, né? E acho que a Josi termina agora, porque ela a maga da live. Será que é a maga patológica? Eu era fã. Bom, então, obrigada, professores. O diálogo e o conteúdo foram ótimos. A gente vai ficar aí semanas com assunto, discussões a partir disso. E provavelmente ano que vem a gente continua, tá? Então, foi só um round aí. Então, essa nossa é a penúltima live, né, deste ano. A segunda-feira, por incrível que pareça, nós temos live, até o Marco Gervânio aí, que vai fazer, ele vai fazer um horário diferente, né? Vai ser às 15 horas, um olhar sobre a relação CTS. E ele vai ter um olhar diferente, porque agora ele está no nosso grupo e a gente faz até umas discussões em relação a imagens com enfoque CTS. Então, as nossas lives, elas vão ficar disponibilizadas, já estão, né, as que foram feitas, no canal de YouTube da HUEPG. Então, essa aqui, daqui a pouquinho, a gente encaminha para lá. E daí, como todo youtuber fala, né, se inscrevam, se assistam, curtam, porque isso é bom para o canal, eu fiquei sabendo agora, né, demorei para descobrir, mas lá, aquele tudo que eles falam realmente é verdade, que o nosso canal é um bebezinho e ele tem poucos recursos ainda, então a gente precisa de vocês. Agradeço a participação do público também, porque vocês são o motivo, a motivação dessas nossas lives, e até a nossa próxima live, e até o ano que vem, para quem não conseguir participar com a gente na segunda-feira. Boa noite. Tá longa e próspera.